Bom dia, Deus os abençoe. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Amém? Vamos meditar aqui no que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ouçam só, que interessante, irmãos. Primeiro, o que eu vejo aqui, o que eu percebo aqui é como a vida é breve, como a vida passa rápido. E às vezes as pessoas vão vivendo dia após dia sem perceber isso, ou sem dar muita atenção a isso, sabe? Ou sem levar isso em consideração. Elas não percebem a brevidade da vida. Elas não percebem como o tempo passa rápido demais. Independente do que você faça com ele, o que você faça no tempo que você tem, se você o aproveita ou não, se você joga fora o seu tempo ou não, o tempo vai passando do mesmo jeito. Ele não para, ele não perdoa, ele também não acelera, né? O tempo é o tempo. Mas as pessoas ignoram muitas vezes o passar do tempo e a vida vai passando. E a nossa vida é breve. Primeira coisa que eu percebi aqui é sobre a brevidade da vida, sobre como a vida é breve. Outra coisa que eu percebo é sobre a incerteza dos nossos planos, a incerteza dos planos do homem. A gente faz muitos planos, né? Mas isso não quer dizer que esses planos se tornarão realidades. Isso não quer dizer que vai acontecer, porque não depende só de nós, não depende só dos nossos planos. Depende da vontade e da permissão de Deus. E nós precisamos aprender a viver assim, de acordo com a vontade de Deus, dentro dos planos de Deus. Nós não podemos viver querendo encaixar Deus nos nossos planos. Nós precisamos aprender a viver fazendo planos até que seja, mas encaixando esses planos na vontade do Senhor. Que seja feito conforme a vontade dele, que é tão melhor do que a nossa, que é tão maior do que a nossa própria vontade. Os planos dele são perfeitos, são tão melhores do que os nossos. Deus sabe todas as coisas, sabe aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, aquilo que convém e aquilo que não nos convém, ele sabe. Por isso que muitas vezes fazemos planos e somos frustrados na não realização desses planos. No fato desses planos não se tornarem realidade, quando na verdade ainda assim nós deveríamos ser agradecidos, porque se não deu certo, é porque Deus sabia que não era para dar certo. Era melhor que não desse certo. Portanto, você não sabe o que lhe acontecerá nem amanhã e fica fazendo planos para dias e dias adiante, sem se lembrar que dependemos de Deus e que precisamos viver assim, dependendo dele. A nossa vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viverei ou farei isto ou aquilo. O meu desejo é fazer determinada coisa daqui a determinado tempo, mas só viverei, só o farei, se Deus permitir, se for da vontade dele, se estiver encaixando nos planos que Deus tem para mim, se assim o Senhor me permitir, se assim o Senhor desejar. Não posso dizer com absoluta certeza de que farei, de que viverei, de que irei, de que ficarei, não posso fazer isso. Eu vivo na dependência do Senhor, eu tenho que viver assim na dependência do Senhor. Interessante é que, ao mesmo tempo em que não devemos estar certos, ter certeza dos planos que fazemos, também não podemos deixar de fazer planos, ou só fazer planos. Tem gente que está sempre deixando para amanhã, para depois, coisas que deveriam fazer agora. Estão sempre procrastinando, sempre deixando para depois, acreditando que vai ter depois, acreditando que vai ter amanhã, mas nós não sabemos.
É loucura a gente deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Deixar para amanhã o que a gente deve fazer hoje. Porque não sabemos se teremos o amanhã. Quantas pessoas partem cheias de planos que não colocaram em prática? Quantas pessoas partem sem fazerem com que se torne realidade coisas que poderiam ter vivido? Vão deixando para depois, para o futuro. Mas e se o futuro não vier? E se o nosso futuro for mais curtinho do que o que a gente imagina? A gente vai continuar deixando para amanhã? E a palavra diz o seguinte, ouçam só que interessante. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é o bem que você sabe que deve fazer e não o pratica? Não faz. Você está em pecado. Que bem você pode fazer por outra pessoa e está deixando para depois? E se o depois não vier? Será que este bem é o perdão? Será que este bem que você pode fazer a alguém é reconciliar? É procurar por uma pessoa? É dizer a ela que está tudo bem entre vocês, que você já a perdoou? Que bem você pode fazer hoje por alguém e você está deixando para amanhã, para o futuro? Não seja louco, não faça isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, em especial o bem que você pode fazer. A palavra diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina. Passa rápido, irmãos. Muitos familiares passam anos e anos sem se entenderem, sem se perdoarem, até que um dia a morte alcança um desses familiares. Até que um desses familiares se despede. E a pessoa que fica se desespera, porque a outra partiu sem que eles entrassem em acordo, sem que eles se reconciliassem. É porque deixou tanto para depois que agora já não tem mais jeito. Que isso não aconteça com você. Que você perdoe hoje mesmo. Que você procure a pessoa para lhe pedir perdão hoje mesmo. Aquele que pode fazer o bem, hoje não o faz, comete pecado. Amém? Pense nisso. Os planos que fazemos são cheios de incerteza. Certo é que o tempo passa. O tempo não para. Certo é que os planos de Deus são perfeitos. Portanto, tudo que programa fazer, tudo que deseja fazer, tudo que deseja viver, que seja feito, que você aguarde, que possa viver ou fazer aquilo de acordo com a permissão de Deus. Amém? Não brinque com o tempo, porque o tempo não para brincar. O tempo não para te esperar resolver o que você vai fazer da vida. O tempo não para você resolver questões que já eram para ter sido resolvidas. Pense nisso em nome de Jesus. O tempo que não para você, não para o seu amigo, não para também para o seu ente querido, não para o irmão com quem você já não conversa há muito tempo. O tempo não espera. Portanto, faça hoje o bem que você pode fazer hoje mesmo. Certo é que Deus se alegrará com reconciliações, com concertos. Deus se alegrará com projetos que você está deixando para iniciar depois, sendo que você poderia iniciar agora, se Deus permitir. Amém? Pense nisso. Não brinque com o tempo. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus nós oramos. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor que seja feita em nossa vontade a sua vontade, que seja feita em nossa vida a sua vontade. Tudo seja conforme o teu querer, o teu tempo, conforme os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Planos que são certos e com certeza são perfeitos. Que possamos viver no dia de hoje, ainda hoje, de acordo com a sua vontade. Entregamos ao Senhor a nossa vida, o controle de nossas vidas. Entregamos em suas mãos também os planos que temos, os projetos que temos. Oramos para que eles estejam de acordo com a tua vontade. Se não for assim, que a sua vontade seja feita em nossa vida e que possamos conhecê-la, para vivê-la, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.